Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, graça e paz, que Deus abençoe a noite de vocês, que Deus abençoe a vida de cada um. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, a qual vier a assistir esse vídeo. Que o nome do Senhor seja glorificado, exaltado, bendito, adorado. Que eu diminua e que Ele cresça, que eu desapareça e que Ele apareça. Devo tudo ao Senhor dos Exércitos, só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quero deixar hoje uma mensagem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, a qual se encontra no livro de Tiago, do seu capítulo de número 5, do seu versículo de número 7 em diante, que diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, guardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Amém, irmãos? Quero começar dizendo que louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, quando Ele diz aqui, para que nós olhamos ao nosso passado, aqueles a qual pregaram a palavra do Senhor, como eles morreram, como eles padeceram por Cristo, e ele cita aqui, o louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Jó, porque Jó era um homem temente, obediente a Deus, mas louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Jó, ele padeceu, e quando Jó estava na prova, irmãos, a sua mulher o abandonou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele perdeu 10 filhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E todos os seus amigos diziam que ele tinha pecado, que ele tinha cometido algum erro para que Deus pudesse deixar aquele mal vir sobre a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando você estiver nessa situação, passando pela luta, pela prova, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, tentar fazer você desanimar, vão tentar fazer você desistir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, você morrer, porque esse é o objetivo, porque louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, quando louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, você verdadeiramente, você está com alguém, você não abandona a pessoa só porque ela não tem mais nada a te oferecer, ou só porque ela estava aqui e agora está aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E sabe o que essa palavra enfatiza? Ela enfatiza, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que nós temos que servir ao Senhor sabendo, sabe o que essa palavra está dizendo? Que se Jó passou por prova, se todos os profetas que pregavam no nosso passado passaram por prova, foram perseguidos, foram caluniados, foram apedrejados, foram, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, chicoteados, louvado seja o nome do Senhor Jesus, foram mortos pela palavra de Deus. Você acha que eu e você vamos viver, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, a vida a qual, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, não vamos sofrer perseguições, não vamos sofrer calúnia, difamação, nós vamos, mas louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sabe o que a palavra diz aqui? Que o final pertence ao Senhor, e no final, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, da trajetória de Jó, Deus restituiu em dobro tudo que ele tinha restituiu em dobro. Na sua vida Deus pode fazer da mesma maneira, tudo aquilo que você perdeu Deus pode restituir em dobro, mas cabe, louvado seja o nome
nome do Senhor Jesus Cristo, a você continuar, permanecer sendo fiel ao Senhor, sendo fiel àquele que te chamou, sendo fiel àquele que, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, te tirou do laço, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, que te tirou do mutu, que te tirou do pó. Ei, seja fiel a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, e no final Ele te dará a coroa da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, é muito fácil, muito fácil, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, viver esse evangelho ao qual estão pregando. Você não precisa abandonar aquilo que você gostava, aquilo que a sua carne gostava, para você servir a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz: vem como estás, mas isso não quer dizer que você vai permanecer para sempre da maneira que você veio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vem como estás, é até você dar o primeiro passo. Quando você dá o primeiro passo agora, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz: louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eis que tudo se fez novo e as coisas velhas já se passaram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia também diz: louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando era menino, se portava como menino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas agora se passou. Agora você não é mais menina, não é mais menino. Agora você não é mais uma criança. Agora você não é mais, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, dependente de seus pais. Agora você, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, tem que arcar com a sua casa, tem que manter a sua casa, tem que, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, tem que ser homem, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E você tem que, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, ser mulher sábia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que edifica a sua casa. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, se você vier para a presença de Deus achando que você vai ganhar dinheiro, que você vai só ter coisas boas, que tudo vai acontecer para você, tudo de bom, você está vindo ao lugar errado. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós teremos aflições no mundo, mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, e Ele nos dará a vitória também. Você lembra de Jesus? Quando você estiver passando por uma dificuldade, um dia ruim, lembra que Jesus, sendo Filho de Deus, Ele desceu, Ele padeceu, e quando Ele desceu na terra, Ele não andou nos melhores cavalos, não. Ele andava de jumento, Ele andava a pé. Quando ele veio à terra, Ele nasceu em uma cidade pobre, de uma família pobre, a qual não tinha condição financeira. E você está achando que você vai vir para a presença e amanhã você vai acordar milionário, amanhã você vai acordar cheio do dinheiro. Você está, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, completamente enganado, porque Jesus não prometeu riqueza, Jesus não prometeu coisas desta terra. Jesus disse, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele ia preparar morada para nós, mas lá em cima, não foi aqui, não foi eterno, não foi terreno, era eterno, é eterno. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero dizer a você: tenha consciência de que servir a Jesus não é viver uma vida boa, não é viver uma vida em paz, é viver uma vida boa sim, mas não ter paz diante dos homens. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A paz que você vai ter vai ser no seu coração, mas você sempre vai estar sendo perseguido, sempre vai estar sendo vigiado, sempre vai ser, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, alvo. Sabe por quê? Jesus passou por isso, Jesus
Jesus sofreu isso. E louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que ele diz aqui? Ei, viste o fim e vistes o fim. Ei, sabe o que Deus está dizendo? Ei, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem após o amanhecer. Hoje, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pode ter sido um dia não muito bom, mas louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, é aquele que pertence o futuro e o dia de amanhã. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Eu quero dizer a você, ainda que você, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, esteja fraco, esteja, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, voltado a engatear, ei, se arrasta, mas permaneça, se arrasta, mas permaneça, se arrasta, mas permaneça, não saia do centro da vontade de Deus. Sabe por quê? No momento que você se desviar um pouquinho para a esquerda ou para a direita, pode ser o suficiente para que você seja atropelado, para que você seja fisgado, que a sua alma seja fisgada pelo inimigo da nossa alma. O que eu quero dizer a você, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, é que, ei, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, ei, nós não tivemos promessas de que nós íamos viver uma vida tranquila, que não íamos ser perseguidos, que não íamos ser caluniados, que não íamos ser taxados, que não íamos ser desprezados, humilhados, mas o Senhor fez uma promessa: tende bom ânimo, porque eu venci e vós também vencereis. Ei, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou falando, mas é o Senhor dos Exércitos. Eu quero dizer a você, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, não para, Ele está vendo, colheu as suas lágrimas, Ele mandou te dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, pegue tudo que Ele te entregou e volte para o mar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus vai te honrar. Ei, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você lembra daqueles pescadores no barco? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, a qual Pedro também estava ali. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, meu Pai. Ei, lembra que eles estavam tentando pescar e naquele momento não conseguiram pegar nenhum peixe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas quando Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, entra no negócio, Jesus diz para que eles joguem novamente a rede. Ei, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eles meio incrédulos ainda jogam a rede. Ei, aí vem a colheita. Sabe o que eu entendo com isso? Enquanto você não chama Jesus para a sua vida, enquanto você queira, meu Pai amado, Deus querido, enquanto você queira viver a sua vida com a força do seu próprio braço, ei, não vai existir vitória, não vai existir bênção, não vai existir nada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? O único que pode vencer as nossas guerras e as nossas batalhas é o Senhor dos Exércitos. Eu quero dizer a você, tem de bom ânimo, assim diz o Senhor dos Exércitos, porque Ele venceu e Ele te dá a vitória hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer a você, não esteja pensando que louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, antes de nós subirmos ao céu, antes de nós herdarmos a coroa da vida eterna, que nós vamos subir sem marcas ou sem máculas, subiremos marcados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, subiremos, mas louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Nós também pagaremos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, um preço pela palavra de Deus. E qual esse preço? Depende, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, daquilo que Deus tem sobre a sua vida e sobre a minha vida. Para alguns profetas de antigamente, a qual a Bíblia vai citar, muitos deles, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, o preço foi muito alto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mas louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, alguns não tiveram tanta dificuldade assim em, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, em padecer por Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então entenda, ei, Jesus não está dizendo a você, vem que tudo vai dar certo logo no começo, vem que nada vai mais dar errado agora, de imediato. Ei, Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, não é uma droga, não é, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, algo que você
toma, e aquilo ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, vai te segurar daquela maneira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo por um bom tempo. Ei, Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha o seu coração. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ei, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, se Ele, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, te chamou, ei, seja a diferença, seja louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, seja aquilo que Deus quer que você seja, não louvado seja não seja alguém, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, a qual o Senhor não se agrada. Jesus nunca disse que você nunca ia ter prova, Jesus nunca disse que você nunca ia passar por uma batalha, por uma guerra, mas Ele disse, tem de bom ânimo porque eu estou contigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, tem de bom ânimo, não desista, prossiga, caminhe na sua fé, no seu caminho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não é fácil e não vai ser, porque a Bíblia diz que o caminho é estreito, porque o caminho que é largo é o caminho que leva ao inferno. Ei, tudo pode, não tem mais nada a ver, agora tudo pode. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando você vai questionar, e quando você tem uma opinião diferente, e quando você se porta diferente, você começa a ser atacado, você começa a ser rotulado, de qualquer maneira querem te derrubar, querem te tirar do foco de Cristo. Ei, mas eu tenho a dizer a você, se você permanecer até o fim, a promessa se cumprirá, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ei, Jesus é todo poderoso, Deus é santo, Deus é fiel, é verdadeiro. Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Ele veio, ei, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, e Ele sendo Filho de Deus, Ele aceitou padecer por um bando de pecadores, a qual hoje iam blasfemar contra a palavra de Deus, a qual hoje iam louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo atacar a palavra de Deus, iam louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo cuspir na cara de Deus com as suas atitudes. Ei, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mas mesmo assim Ele não se negou, ele podia olhar e dizer, ei, não vou. Esse povo não merece, esse povo, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, tem que sim, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, viver nessa situação. Jesus não se negou, ei, Jesus e nem Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Deus permitiu que o seu único filho fosse condenado, fosse humilhado, fosse cuspido, para que eu e você tivéssemos o direito de herdar o reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque se fosse ao pé da letra mesmo, ei, não entraríamos no céu, sabe por quê? Teríamos que ser como os anjos, perfeitos, sem mácula, sem defeito, sendo que nós nascemos do pecado, sendo que nós somos fruto do pecado, sendo que nós somos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, seres humanos pecadores. Então entenda, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, e assim mesmo, você vai padecer, você vai sofrer, você vai ser perseguido, caluniado, você vai ser apontado, você vai ser, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, escorraçado, mas eu quero dizer a você, valerá a pena, porque Jesus é aquele que nos guia, Jesus é aquele que nos sustenta de pé, Jesus é aquele que tem a sua mão forte estendida para aqueles que o servem, em nome do Senhor Jesus Cristo dos exércitos. Deus é todo poderoso, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é misericordioso. Então eu quero dizer a você,
Não cabe a mim e a você, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, querer algo diferente, sendo que louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, sendo que Elias padeceu, sendo que louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Eliseu padeceu, sendo que Jó padeceu, sendo que Davi padeceu, sendo que José padeceu, sendo que todos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, profetas da Bíblia, padeceram por amor a Cristo, padeceram pela palavra de Cristo, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu quero dizer a você, ainda que esteja difícil, ainda que não seja fácil, prossiga, insista, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Deus é contigo, Ele te dá a vitória no dia de hoje, e repreende em nome do Senhor Jesus Cristo a palavra lançada de maldição contra a sua vida, toda palavra lançada de maldição, toda maldição hereditária, o Senhor vai quebrando no dia de hoje, o Senhor vai quebrando também, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Todo levante de Satanás, tudo aquilo que Satanás ele tem preparado para tirar a atenção daqueles que servem ao Senhor, o Senhor tem visto, o Senhor tem olhado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é todo poderoso, irmãos, Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é misericordioso, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse que vai te dar, pode ter certeza que vai chegar o seu momento, a sua hora, porque Deus não é mentiroso, Deus tem caráter, Deus tem, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, promessa, e a Bíblia vai dizer que a minha, a sua palavra seja sim, sim, não, não. Aí alguém vai me perguntar, mas o que isso quer dizer? E o que a Bíblia quer dizer com isso? Sabe o que a Bíblia quer dizer com isso? Se você disser algo, cumpra, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, não diga aquilo que você não pode cumprir, não prometa aquilo que você não pode cumprir, para que Deus não venha cobrar de você a promessa. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, viva, pratique, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, fale menos, escute mais, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, pela misericórdia do Altíssimo Deus de Israel. Eu quero dizer a você que Deus está, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, neste lugar. Deus é santo, Deus é poderoso, Deus é misericordioso, Deus é grandioso. Ei, então entenda, se antigamente o que antecedeu a nossa geração, os profetas de Deus padeciam pelo Senhor, você acha o quê? Você acha que, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos viver num bem bom para sempre, que nós vamos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, estar para sempre nesta terra? Eu quero te dar uma notícia, meu caro, minha cara, essa terra é passageira, não existe, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, não existe nada sem que o Senhor tivesse criado. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus é santo, Deus é poderoso, Deus é misericordioso, Deus é o Deus todo-poderoso. Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, está assentado num alto e sublime trono. A Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que quando Deus decide mandar o seu Filho único à terra para que salvasse a terra dos seus pecados, a Bíblia vai dizer que só Jesus conseguiu descer, só Jesus se disponibilizou, só Jesus disse: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Pai. Ei, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A pergunta é: a quão longe você está disposto a ir por Cristo? A quão longe você está disposto e disposta a padecer por Cristo? Você lembra de Abraão? Sabe o que Abraão ofereceu a Deus? Sabe o que Deus pediu a Abraão e ele ofereceu? Foi o seu filho, aquele qual ele havia esperado há muitos anos. Imagina você, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, não ter filho, não poder ter filho, e de repente Deus abre o ventre, assim como abriu o ventre de Sara. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, de Sarai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, e concede a você um filho. E depois de alguns anos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor pede que você sacrifique o seu filho. Qual seria a sua reação?
coração? Será que você está disposto a, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, a amar o Senhor Deus acima de todas as coisas, acima de seus filhos, acima de sua esposa, acima de você mesmo? Será que você está disposto a renunciar? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque a presença de Deus, a palavra de Deus não é brincadeira. Deus não é brincadeira. Ei, Deus é Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer a você, Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é misericordioso, Ele é grandioso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele é o Deus que faz, o Deus que opera milagres. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Sem Ele nada do que existe nesse mundo existiria. Entenda que Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, nessa mensagem está nos exortando, dizendo: ei, por que está chorando? Ei, por que está reclamando só por conta disso? Você sabe o que Jó passou? Você sabe o que os profetas passaram para levar a minha palavra? Você sabe o que eles sofreram, o que eles padeceram para que o meu nome fosse glorificado? Ei, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Com Deus não existe mérito individual. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você tem que se doar, você tem que se dedicar à presença do Altíssimo. Ei, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, e a honra e a glória toda para Ele. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Só Ele, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, soberano, é o único. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, é o único Deus. Estou glorificado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É o único Deus que responde a sua oração e a minha oração. É o único Deus que responde à humilhação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que descem na sua presença, quando você reconhece que Deus é Deus e que só Ele faz, você está dizendo: ei Deus, eu acredito que só o Senhor é Deus e que só o Senhor pode fazer milagres. Você está reconhecendo que Jesus foi o único que criou essa terra que nós vivemos. Veja que engraçado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se você for ler a Bíblia, você vai ver que o inimigo, ele sempre fez coisas ruins para que o Satanás, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, fosse, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluias. Glória, glória, glória a Deus. Aleluias. Senhor Jesus, meu Pai, vai repreendendo agora todo espírito das trevas, todo impedimento, todo levante do capeta, do inimigo, do Lúcifer, antiga serpente, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, você vai ver, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus, Ele cria o mundo, Ele cria o ser humano com o intuito, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, de glorificar o nome de Deus. Deus não criou o ser humano para que ele adorasse ao diabo, para que ele adorasse ao inimigo. Não. Deus cria o ser humano para ser a sua imagem e semelhança. Ei, mas como o diabo é astuto, e toda a criação de Deus ele quer, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, sabotar. A Bíblia vai dizer que ele corrompe Adão e Eva. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então você pode ver que desde o princípio o intuito do diabo é sempre deturbar, é sempre distorcer aquilo que Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, cria. E hoje não é diferente. Pastores, pessoas que sobem em cima do altar, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Igrejas, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Um evangelho pregado com facilidade, um evangelho que você pode, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, fazer o que quiser. Ei,
Desde quando eu estava no mundo, para mim nunca fez sentido vivendo a vida, ou você é alguma coisa, ou você é isso, ou você é aquilo. Por isso que a palavra de Deus diz, se ensina ou não, ou você é ou você não é. Não existe meio termo, não existe meio crente, não existe, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que quer agradar a dois senhores sempre acaba desagradando a um. Entenda, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que o homem, o ser humano precisa se arrepender para que Deus possa transformá-lo. Ei, você acha que a Bíblia está mentindo? Ei, um evangelho que não vale de nada, sabe por quê? Que sentido faz você estar dentro da igreja, mas você não fazer a diferença? Se você está servindo a Deus e tudo está dando certo para você, e ninguém está te perseguindo, te afrontando, ei, você está servindo de maneira errada, você está indo no caminho da porta larga. Ei, aonde, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero servir a Deus, eu acredito no que a Bíblia diz, mas eu não quero renunciar, eu não quero parar de fazer as coisas que eu gosto. Ei, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, colocando como se fosse uma profissão. Ei, eu te dou um exemplo na Bíblia, que até profissão você tem que mudar. Você lembra de Saulo, de Paulo? Sabe o que ele era? Ele era um cobrador de impostos. Ei, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo ali. Ei, mas quando Deus transforma ele, sabe o que ele vai ser? Ele agora prega a palavra de Deus. Ele agora se doa 100% à casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, e algumas outras atividades que eles faziam na época. Ei, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você não tem o direito, ei, de viver servindo a dois senhores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ficar em cima do muro, brincando com Deus. Ou você vai ou você não vai. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Você tem que, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, se decidir em qual lado ficar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se você for olhar na Bíblia, você sempre vai perceber que Deus sempre cobrou isso de Israel. Posicionamento. Tantos reis que passaram por Israel, tantos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, reinados diferentes, mas o que Deus cobrava do povo sempre foi posicionamento. Ou você serve a mim ou vocês servem a Baal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus sempre foi enfático, tem que ser dessa maneira, tem que ser direito, Israel. Não pode, Israel, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, entrar na minha casa e escondido vocês queimarem nos altos incenso a outros deuses. Não pode Moisés subir para orar, e quando ele desce, estão adorando ao bezerro de ouro. Sabe, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que eu entendo com isso, que o povo é ingrato. Ei, muitos desses que estão longe da presença do Senhor, que servem ao inimigo, que se rendem, que se vendem, pessoas, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que não sabem ouvir um não. Ei, sempre quer que Deus faça da maneira que Ele quer, como Ele quer, do jeito que Ele quer, e quando Deus não faz, aí louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, quer jogar Deus contra a parede. Se você não fizer, Deus, então eu saio da igreja. Se você não fizer assim, eu não sirvo mais a você. Isso começa a criar um ódio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando começa e acontece alguma coisa ruim, coloca a culpa em Deus, e aí cria-se um ódio de Deus. Ei, Deus não é culpado das suas burradas, Deus não é culpado das suas atitudes infantis, Deus não é culpado se você, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, não faz as coisas da maneira que tem que ser. Entenda, Deus é Deus, você odiando ou você gostando, Ele continua centrado no seu trono de glória. Ei, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode desafiar, você pode querer envergonhar, mas a presença do Todo-Poderoso, ela é inevitável e ela é eterna. Ninguém consegue pegar uma borracha e simplesmente apagar Deus da terra.
Deus é Deus, a existência dele, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, ninguém pode apagar. Deus sempre vai continuar sendo Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando tudo der errado a você, não seja um filho mimado, birrento. Ei, quando ele ouve um não, comece a espernear, que é louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, dizer que vai sair da presença dele. Ei, sabe qual é o segredo? Qual era o segredo de Paulo? Qual era o segredo de Jó? Qual era o segredo dos cristãos que morriam por Jesus? É porque eles não se importavam se hoje ia ser uma colheita boa. Eles não se importavam quando eles plantavam as plantações deles e chovia. E eles não se importavam se eles iam ficar sem ter o que comer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque eles sabiam que Deus ia prover, que Deus ia fazer o milagre acontecer. Eles não se importavam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque maior é a confiança em Deus. E o povo, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, um povo ingrato. Ei, Deus morreu por você, Ele morreu por você, para que hoje você estivesse aí blasfemando dEle, para que hoje você estivesse adorando a outro Deus, a outro Senhor. Ei, entenda, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que sempre houve ingratidão. Se você for ler na Bíblia, ei, sabe o que Deus fez com aquele povo? Libertou da terra do Egito. Ei, Deus mandou pragas contra Faraó. Ei, Deus fez chover maná do céu. Ei, sabe o que Deus fez mais? A Bíblia diz que conforme os anos forem passando, as roupas cresciam juntamente com o corpo. Você sabe o que é isso? Ei, Deus supriu todas as necessidades do povo. E um momento que Deus ficou sem responder, o povo se rebelou e o povo esqueceu de tudo que Deus havia feito por eles e foi novamente voltar a adorar ao bezerro de ouro. Sabe o que eu entendo com isso? Existem pessoas que não importa o que Deus faça, não importa o que Deus faça por ela, são pessoas ingratas, pessoas que não têm gratidão no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que é que Deus não é que Deus tem que ser, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, não é Ele que tem que servir a Deus, é Deus que tem que servir a Ele. Eu quero carro, eu quero casa, eu quero isso, eu quero aquilo. Ei, Deus, ninguém barganha com Deus. Mas se o Senhor não me der, eu não quero. Ei, não quero desse jeito. Ei, quem é dependente de Deus é o homem, e não Deus dependente do homem. Se você não estiver na presença de Deus, se você não se arrepender, o único que tem a perder é você. Quem é que vai para o inferno é você. Quem é que vai ser condenado ao lago de fogo e enxofre é você. Deus não tem nada a perder. Deus é Deus, e aquilo que Ele conquistou, e aquilo que Ele fez, e aonde Ele está, ninguém tira Ele de lá. Então louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pare de ser ingrato ao Senhor. Agradeça e seja grato por tudo aquilo que Ele fez e faz sobre a sua vida. Ei, Deus morreu por você na cruz do Calvário. Ei, tudo Deus te dá, tudo Deus te provém, até aquilo que Ele não precisava, porque quando Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, dá o seu único filho para morrer pela humanidade, ali já bastava. Ali, aquilo que Deus fez, já nós nunca conseguiremos pagar. Não existe valor para pagar o que Deus fez por mim e por você. Não existe como pagar um preço, porque foi preço de sangue. E não foi qualquer sangue, foi o sangue puro, o sangue do Filho dele. Jesus desceu do céu para salvar a mim e a você. Você sabe que Jesus foi diferenciado, sabe por quê? Porque hoje, quando Deus coloca alguém no lugar de pedestal, pergunta se ele quer descer de novo da onde ele veio, para dar exemplo a alguém. Pergunta se quer sair da cadeirinha onde Deus pôs ele, para dar lugar para alguém, para dar exemplo a alguém.
não quer. Quando Deus coloca em lugar de destaque, Ele quer simplesmente viver para sempre, e aqui é o meu lugar, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Ei, e aí, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, quer se revoltar contra Deus, só porque Deus não fez da maneira que você queria, do jeito que você queria. Deus não é culpado, e mesmo quando Deus prova a mim e a você, é para que nós viemos aprender e evoluir. Entenda, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe por que Jó foi um homem que Deus se agradou? Não foi porque Jó era perfeito, não foi porque Jó era alguma coisa, Jó era pó e cinza, porque tanto que ele fala, eu vim do pó e ao pó tornarei. Entenda, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jó entendeu que, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, servir a Deus não era só quando ele estivesse aqui, mas também quando ele estivesse aqui. Servir a Deus é você, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, fazer uma prova e não se importar com o resultado, mas ter a confiança que você já passou. Servir a Deus é você entrar no caminho que você não sabe o que tem na frente, mas você continua caminhando, porque você sabe que se existir um buraco, alguma coisa que vai te prejudicar, o seu Deus vai te livrar. Servir a Deus não é servir a Deus e vir para a presença de Deus com o intuito de bens materiais. Sabe essas pessoas que vem a presença de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, por isso aqui, por dinheiro, não permanece, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O diabo derruba, sabe por quê? Não é porque o diabo, ele tem forças contra Deus, não, é porque a pessoa não estava na presença do Senhor verdadeiramente, estava somente por medo, ou estava somente querendo alguma coisa, querendo conquistar alguma coisa. Tem muitas pessoas que vêm à presença do Senhor, à casa de Deus, se aceita Jesus, pensa que é um protocolo que tem que ser seguido, e se ela fizer aquilo, ela vai conquistar aquilo que ela quer. Deus pode te dar aquilo que você quer, mas não seja ingrato. Tem muitas pessoas que servem a Deus quando não tem nada, mas quando Deus coloca em lugar de destaque, sabe o que ela faz? Vira as costas para Ele, simplesmente agora eu não preciso mais, simplesmente agora eu não quero mais servir a Deus, eu já conquistei o que eu queria. Mas eu tenho uma palavra a te dizer: Deus não perde nada quando alguém vira as costas para Ele. Você lembra da passagem do filho pródigo? Quem perdeu? Porque quando o filho pródigo volta, o pai continua rico, o pai continua bem, o pai continua lá na paz. Ei, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você acha que você vai ferir a Deus? Você acha que você vai magoar a Deus? Você acha que você vai decepcionar a Deus? Deus não se decepciona com ninguém, sabe por quê? Ele já sabe o que eu e você vamos fazer lá na frente, Ele já sabe qual vai ser a nossa atitude lá na frente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas sabe por que Ele deixa você chegar até esse ponto que você chegou? É esperando o seu arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Entenda, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O nome de Deus por si próprio vai ser glorificado. Sabe o que a Bíblia diz? Ainda que o ser humano não adore ao Senhor, as pedras adorariam a Deus, o mar adoraria a Deus. Ei, Deus não precisa do ser humano nem para se adorar. Sabe por quê? Até as pedras podem adorar Ele, até o mar pode adorar Ele. Sabe o que eu entendo quando eu leio a Bíblia? Eu entendo que Deus não precisa de ninguém, que Deus não é refém de ninguém. Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Ele é Deus. Ainda que eu e você, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, viramos e dissemos: não quero mais, chega, para mim já deu, não aguento mais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus continua Deus, e louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você, quando se arrepender, Ele estará de braços abertos para te salvar. Mas entenda, não é porque Deus ama você que Deus, Ele vai ser refém de você. Não é porque Deus tem amor à sua vida que Ele vai, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aceitar tudo de errado que você faz. Não é porque Deus ama você, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele vai passar a mão na sua cabeça.
justamente porque Ele ama você que Ele corrige, justamente porque Ele ama você que Ele está dizendo para você hoje que necessita de uma mudança, que você não pode mais ser essa pessoa que não aguenta ouvir o não, que sempre quando Deus diz o não, você se revolta e diz, então eu não quero mais, não quero mais. Sofre uma decepção, ou louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, alguém que muito ama, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor leva, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque chegou a hora daquela pessoa, mas não chegou a sua hora, entenda, não é porque Deus matou a pessoa, e muitas pessoas colocam Deus como se fosse um assassino, foi por culpa sua que isso aconteceu, se você foi culpa sua que isso aconteceu, sabe o que eu quero te dizer? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe quem criou o ser humano? Deus. E sabe quem? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe o único que tem direito de tocar na nossa vida? É Ele, é isso mesmo. Então Ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Nós estamos em condição de servos, de servir ao Senhor. Não estamos em condição de exigir nada de Deus. E tudo aquilo que Deus fez por nós e faz, tantos livramentos que Deus te deu, a cada dia, aonde você andou, só você e Deus sabe, mas ainda assim Deus te livra, mas ainda assim Deus te permite você acordar mais um dia. Todos os dias você afronta o Senhor, mas ainda assim Deus te permite ver mais na presença dele, porque você vai dizer, não estou na presença dele. Está, porque aonde louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, você está, Deus está olhando por você, é por isso que até hoje você está vivo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não seja ingrato, agradeça a Deus por tudo que Ele fez por você, porque Ele, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, é Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele poderia muito bem refazer a humanidade a qualquer momento. Ele poderia simplesmente, no primeiro erro nosso, olhar e dizer assim, não, acabou, eu vou destruir tudo e vou refazer de novo. Ele é Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele pode criar, destruir toda essa terra aqui e criar de novo. Com outras coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de uma outra maneira. Deus pode fazer o que Ele quiser, mas ainda assim, Deus sempre é sábio e Ele sempre olha para nós com o olhar de uma nova oportunidade. Não, eu sei que Ele errou, eu sei que Ele fez isso, mas eu vou dar uma nova chance para Ele. Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí o diabo vai de novo. Tá vendo o que ele está fazendo? Deixa eu levar a alma dele para o inferno. E Deus diz, não, ele vai se arrepender. Vai chegar o dia que ele vai se arrepender. E disso entra ano e sai ano. E Deus vai te dando chance. Aí quando morre, aí ainda tem a coragem de dizer, olha, por que Deus não deu mais uma chance? Mais uma chance? Você viveu quantos anos Deus te dando chance? Você teve 26, você teve 30, você teve 60, você teve 40. Já se passaram 40 anos que você tem todos os dias uma nova chance e você não se arrepende. Aí quando chega no último dia, aí quando você estiver lá no inferno, você vai querer uma nova chance. Mas eu quero dizer a você, as suas chances já terão se passado. Deus não é o vilão é o diabo, mas o diabo sempre quer trocar os papéis, mas eu quero dizer a você, Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, já está lá em cima, e louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Deus ninguém pode diminuir. Você pode diminuir aquele que serve a Deus, você pode querer tocar naquele que serve a Deus, você pode querer humilhar, você pode querer zombar, mas do próprio
próprio Deus, você não pode. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. E quem, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, tem a sua vida nas mãos dele, é o Senhor. Entenda, o povo sempre foi ingrato, desde a antiguidade, mas Deus sempre foi fiel e misericordioso, mas ninguém nunca vê as qualidades de Deus, sempre querem colocar Deus como vilão. Quando Deus faz coisas boas, não vai agradecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando acontece algo de bom, foi porque eu estudei, foi porque eu tive a capacidade de fazer isso. Aí quando acontece alguma coisa ruim, porque Deus não fez. Ei, para de ser ingrato, para de ser ingrata. Deus faz se Ele quiser, do jeito que Ele quiser e como quiser. Você, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é servo. Não tem como o servo ser melhor do que o seu Senhor. É isso que a Bíblia diz. Não existe servo que manda no rei. Não existe servo que manda no rei. Não existe isso. Servo obedece. Servo está na condição de servir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus está assentado na cadeira dele, no trono dele, sendo adorado. Deus está lá, em nome do Senhor Jesus Cristo. Entenda isso, entenda, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que você não tem o direito de colocar Deus contra a parede. Mas se o Senhor não fizer nada, que seja feita a vontade dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ainda que tudo aquilo que você queira não aconteça, amém também, porque Ele te deu, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, a vida eterna. Deus não tem, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, a obrigação, louvado seja o nome do Senhor Jesus, com ninguém. Ele é Deus e está lá em cima, e ninguém tira Ele de lá, ninguém tira Deus de lá. Deus é santo e poderoso, misericordioso. Deus é o Todo-Poderoso. Ele manda e Ele desmanda. Ele faz do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus é santo e poderoso. Deus é o Deus de milagres. Então entenda, quando Deus fizer algo a você, se lembre de tudo que Ele fez por você. Não vá adorar bezerros de ouro, não vá adorar, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, a Baal, somente porque, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Deus fez 99, mas 1% Deus não fez do jeito que você queria. Aí, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aí eu vou me desviar, aí eu vou... Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mudar a direção do meu caminho. Não, siga o Senhor sem preocupação, independente do que esteja vindo à sua frente. Ei, servir ao Senhor verdadeiramente é servir ao Senhor, independente do que aconteça, independente do que Ele te dê, ou independente do que Ele diga não a você, mas você tem que servir a Ele, porque por aquilo que Ele é. Quando você está do lado de uma pessoa pelo que ela é, você não se importa se ela tem carro, se ela tem casa, se ela tem dinheiro, se ela fica desempregada. Você sempre vai estar do lado dela, porque você está do lado dela pela pessoa que ela é, por aquilo que ela é, por aquilo que ela representa para você, e não por aquilo que ela pode te oferecer. Assim é com Deus, assim temos que ser na presença do Senhor, servir a Ele por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez por nós, e não por aquilo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Ele tem a oferecer a nós. Entenda, Deus faz, Deus pode fazer, mas louvado seja o nome do Senhor Jesus, é como se fosse um presente. Não é, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, uma obrigação. Quando Deus te dá aquilo que você deseja, é porque você foi um bom filho. É assim como um pai, ele olha e fala assim: olha, meu filho foi bem na escola, ele tirou notas boas, então eu vou presentear ele. Entenda, tem que partir do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não é o filho chegar no pai e dizer assim: pai, eu quero isso, me dá porque eu quero, e pronto, acabou. Não é assim que funcionam as coisas. Parte do pai presentear o filho. Não, meu filho realmente ele está merecendo, agora eu vou presentear ele. Então entenda, é assim que as coisas funcionam. Deus, louvado seja o nome do
Senhor Jesus Cristo faz da maneira dele, como ele quer. Ei, e se Jó sofreu e padeceu pelo nome de Cristo, se Jó sofreu e padeceu, se tantos outros profetas de antigamente sofreram e padeceram pelo nome do Senhor Jesus, quem somos eu e você para viver o evangelho aonde não há lutas, aonde não há perseguição, aonde não há levante do inimigo de Satanás? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É por isso que a Bíblia diz: louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que temos de ter bom ânimo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ei, Jesus foi crucificado e apredejado. Ei, sabe o que Jesus deu de exemplo? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo sendo filho de Deus, ele não teve orgulho, ele foi humilde, ele desceu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Do céu, você sabe o que é você descer de lugar de destaque, sabe o que é você se diminuir somente para que outra pessoa ganhe destaque, para que ela ganhe o direito de subir ao céu. Foi isso que Jesus fez. Ei, louvado seja o nome de Jesus Cristo. O feito de Jesus não foi só pelo fato dele morrer crucificado, mas louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O maior mérito e a coisa mais bonita que eu vejo quando eu leio aquilo que Jesus fez por nós, louvado seja o nome de Jesus Cristo, foi o fato de ele estar num lugar muito melhor do que a terra e aceitar sair de lá somente para morrer por pessoas que não mereciam aquilo que ele ia fazer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, abriu mão de um filho que ele tanto amava para salvar a mim e a você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, e somente isso seria o suficiente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para nós sermos eternamente gratos a ele por tudo aquilo que ele fez, mas ele ainda continua fazendo, ainda nos dias de hoje ele continua, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, dando livramento, ele continua abençoando financeiramente e de todas as maneiras, mas louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Agradeça a ele, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Deus não precisava, mas ele faz aquilo, até mesmo ele dá aquilo que nós não precisávamos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque você lembra que antigamente a Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que o povo, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de antigamente, por que eles ofereciam sacrifícios de animais? Porque era aquilo que eles viviam do campo, eles viviam dos animais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Antigamente não tinha, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, os privilégios que existem hoje, e ainda, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, o povo era fiel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, o povo, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, era grato ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas desde antigamente sempre existiram aqueles que foram gratos e aqueles que foram ingratos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você lembra de Judas? Judas estava com Jesus, Judas andava com Jesus, mas Judas não tinha amor por Jesus, porque louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, ele vende a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ei, entenda, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Existem dois tipos de crentes: aquele que tem orgulho de servir ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, o crente como Jó, que quando tudo dá errado, ele, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, ainda que venha o desespero, ainda que venha, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, o pensamento ruim, ele dobra o seu joelho, ele ora ao Senhor, ele suplica ao Senhor para que o ajude a passar pela adversidade. E existe aquele crente, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que na primeira adversidade, no primeiro vento, ele larga, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aquilo que ele está fazendo, ele vira as costas para Deus, dizendo: ah Deus, eu pensei que o Senhor me amava, ah Deus, eu pensei que o Senhor gostava de mim, o Senhor não fez da maneira que eu quis, o Senhor não fez no dia que eu quis, da forma que eu quis. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho uma notícia para te dar, meu caro.
Minha cara, não é da forma que você quer, é do jeito que Deus quer e da forma que Ele quer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque somos cegos, servimos a Ele, não somos, louvado seja o nome de Jesus Cristo, não estamos acima de Deus. E você pode ver na Bíblia que aquele que tentou ser mais do que Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, qual foi o fim dele, né? Foi expulso do céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu fico imaginando, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você imagina você viver num lugar onde não te falta nada, mas aí do nada, você, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, onde não te falta nada, e aí você está naquele lugar ali, e uma pessoa, ela te dá tudo, ela te fortalece em tudo, ela te ajuda em tudo que você precisa, mas aí um belo dia, você começa a se destacar, você começa a não precisar mais daquela pessoa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí um belo dia, você, louvado seja o nome de Jesus Cristo, olha assim e diz: eu estou cansado de viver aqui no céu, eu acho que, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aí eu acho que eu vou fazer algo diferente. Aí Lúcifer vira e diz assim: eu quero ser igual a Deus, eu quero ser igual não, eu quero ser mais do que Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ei, não dá para entender como uma pessoa, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, como um ser celestial, ele comandava, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, o coral, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, ele era um anjo de confiança de Deus. Ei, e ele se rebelou contra Deus, ele foi ingrato. Então o que eu quero te dizer hoje é que a ingratidão não vem do Senhor, mas vem do diabo. Seja grato a Deus, porque Ele te deu vida, Ele te deu saúde, Ele te deu tudo que você tem, e Ele morreu na cruz do Calvário, e Ele não precisava fazer isso nem por mim, nem por você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, e se não fosse Ele, não estaríamos aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja grato a Ele para sempre.